Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Com muita alegria estamos aqui para, mais uma vez, estudar a nossa lição da revista Crescendo na Palavra, nesse primeiro trimestre de 2024, falando sobre o tema do culto, um tema muito relevante, e falando sobre tudo aquilo que envolve o culto e as pessoas também envolvidas no culto ao Senhor. E nesta lição de número 8, nós vamos falar sobre os presbíteros e as suas atribuições. Nosso texto base será o de 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 a 22, em que Paulo fala acerca dos presbíteros, acerca da acusação contra presbíteros, da disciplina deles e de algumas características que deveriam marcar a vida do presbítero e também a postura da igreja em relação à valorização do trabalho presbiteral. Para que a gente possa explorar esse tema que será estudado neste domingo, na primeira parte, nós vamos falar sobre os presbíteros como pessoas que ensinam. Na segunda parte, presbíteros como aqueles que governam. E na terceira parte, presbíteros como membros da igreja. Então, vamos à lição neste momento. Os presbíteros são aqueles que ensinam. Diferente do ministério diaconal, que é totalmente voltado para a administração material, física da igreja, como nós vimos na lição anterior, o ministério presbiteral ele é totalmente voltado para o serviço espiritual em favor da igreja. Então, aos presbíteros, e aí o termo presbítero engloba uma gama de oficiais que hoje têm títulos distintos, eles são os responsáveis pela gestão espiritual da igreja. Então, a gente tem, em muitos contextos, nem todas as igrejas, mas nas igrejas congregacionais, por exemplo, nós temos os presbíteros, pastores, e esses são os dois cargos oriundos desse ministério. Os pastores são, por assim dizer, presbíteros presidentes, aqueles presbíteros que presidem a Assembleia da Igreja. E essas duas categorias são homens vocacionados por Deus para ensinar. No meio episcopal, além de presbíteros e pastores, há os bispos, que são supervisores gerais de todos os pastores. Há também no episcopado algumas igrejas que não têm o presbítero, tem apenas pastores e bispos, diáconos, pastores e bispos. Ou seja, os pastores são os únicos presbíteros da igreja, por assim dizer. Mas isso é só uma elucidação para a gente poder entender assim outros contextos que a igreja está vivenciando. Os presbíteros, também conhecidos como anciãos, que é a tradução literal do termo, eram grupos de homens que tinham maturidade também devido à sua experiência de vida, à sua idade. Escrevendo a Tito, no capítulo 1, versículos 6 e 7, Paulo elenca as atribuições presbiterais na seguinte ordem. Primeiro, o presbítero precisa ser irrepreensível e marido de uma só mulher. O ofício presbiteral demanda um casamento sólido, um casamento bem alicerçado na palavra de Deus e no relacionamento de amor verdadeiro entre ele e a sua esposa. Ele também deve ser irrepreensível, ou seja, aquela pessoa cuja qual ninguém pode dizer com verdade algo contra ela. Importante frisar, dizer com verdade, porque há muitas calúnias e tal, e muitas coisas são ditas acerca de homens e mulheres de Deus, dos cristãos em geral, mesmo não sendo coisas verdadeiras. A gente está acostumado a, infelizmente, presenciar situações assim. O presbítero também deve ser aquele que tenha filhos fiéis e que tenha a sua casa sob controle. Importante frisar aqui que esses filhos, está se referindo em especial àqueles filhos que estão sob os cuidados desses pais. O filho, quando chega à sua fase adulta, ele vai fazer suas escolhas, ele vai decidir andar com Cristo ou não,
quando ele alcança a sua independência pessoal. Porém, o presbítero que exerce essa função na casa do Senhor deve ser alguém que tenha os seus filhos instruídos na palavra do Senhor. Filhos que são levados à igreja, que são instruídos na igreja, que estão crescendo na admoestação do Senhor, no conhecimento da palavra. E obviamente que tem a sua casa sob controle, ou seja, a casa desse presbítero não é um lugar onde os filhos mandam, mas onde ele e sua esposa têm autoridade. Além também de não ser soberbo. É inadmissível que um presbítero seja alguém orgulhoso, altivo, que se julgue melhor do que os outros. Essa marca do caráter de algumas pessoas não pode estar presente na vida de um presbítero, porque ele deve espelhar Cristo para a igreja, e se tem algo que nunca fez presente na vida de nosso Senhor Jesus, foi a arrogância, a altivez. Também o presbítero não deve ser irascível, aquela pessoa que perde o controle, que perde a paciência, que se ira com qualquer coisa, com muita facilidade. O presbítero deve ser alguém que tenha suas emoções sob controle e que não se deixe vencer pela ira por qualquer causa. Não dado ao vinho, obviamente também essa recomendação que é dada aos diáconos, está sendo feita num contexto em que o vinho era uma bebida muito comum para a população daquela região, mas veja bem que, embora fosse uma bebida muito comum de uso cotidiano, os presbíteros são alertados que não se dessem ao vinho. Ou seja, obviamente, Paulo não faz uma proibição direta porque se tratava de uma bebida do cotidiano e que não era considerado pecaminoso o consumo dessa bebida. Então Paulo admoesta os presbíteros a não serem dados ao vinho por causa do descontrole que o álcool traz à vida da pessoa. Hoje já é mais do que provado também que não há benefício algum para o corpo humano no consumo de álcool. Então, o álcool, quando ingerido por alguém, a pessoa que está ingerindo precisa ter consciência que é apenas para a sua recreação, mas que isso não lhe vai trazer benefícios e somente malefícios para o seu físico, ainda que esteja lhe dando um prazer momentâneo, imediato ali. Bom, também o presbítero não pode ser espancador, que é inadmissível em alguém que prega o amor e que vivencia o evangelho. Alguém espancador, hoje inclusive na nossa sociedade, é um criminoso, é considerado um criminoso, configura um crime civil, uma pessoa que tem essa natureza. E obviamente também não condiz com o caráter de Cristo que nós, presbíteros, devemos manifestar diante da igreja e no nosso dia a dia como um todo. O sétimo fator importante que deve estar presente na vida do presbítero é que ele não deve ser cobiçoso de torpe ganância. Isso significa dizer que o alvo do ministério do presbítero não pode ser, sob hipótese alguma, a sua remuneração financeira. O ministério não é carreira profissional, embora sim a própria palavra, no texto que inclusive está na nossa leitura congregacional, ensina que o presbítero deve ser digno de dobrados honorários, aqueles que se dedicam à palavra, e que não se deve atar a boca do boi que debulha, e Paulo depois explica, fala, por acaso a palavra está falando de bois, senão de ministro de Deus. Então sim, o presbítero, aquele que preside, que lidera a igreja, um presbítero presidente, hoje chamado como pastor, por exemplo, ele está dedicado integralmente à obra do Senhor, e de fato então ele deve estar integralmente dedicado à obra do Senhor, ou seja, passando os seus dias dedicado à oração, ao estudo da palavra, à visitação, à pregação, à evangelização, para poder servir a igreja e a sociedade por meio do sustento que a igreja lhe dá. Esse presbítero ele é digno desse salário, desses dobrados honorários, mas essa não pode ser a razão de ele estar no ministério. Infelizmente, às vezes, recebemos informações de que algumas pessoas, inclusive até confissões de que algumas pessoas estão no ministério ainda porque dependem do ministério financeiramente, mas o seu coração já não está mais ali, então a pessoa faz exclusivamente
pelo recurso financeiro que ela recebe. Então, os presbíteros não podem ser cobiçosos de torpe ganância e não, de maneira nenhuma, não focar o seu ministério tão somente em ganhar dinheiro. Também precisam ser hospitaleiros, amigos do bem, sóbrios, justos, piedosos, obviamente, e temperantes, homens que têm controle da sua natureza, que conseguem lidar com as durezas, as aflições da vida com equilíbrio, né? Homens que aquilo que falam já tenha sido comprovadamente moldado na vida deles e percebido por aqueles que ouvem. Então, é importante que eu pregue e que eu exponha a palavra de Deus falando sobre aquilo que já é uma realidade na minha vida. E assim todo presbítero deve ser esse homem no ensino e na pregação da palavra de Deus. Alguém que fala o que comprovadamente foi moldado no seu caráter e, para exemplo daqueles que ouvem, a sua palavra é respaldada pelo seu comportamento. Bom, a oração pelos enfermos é um mandamento bíblico para os presbíteros. A unção com óleo é uma honra que cabe única e exclusivamente aos presbíteros, e ela só deve ser feita sobre os enfermos, inclusive, se a gente for levar a ferro e fogo, sobre os enfermos que não podem ir à igreja, porque é a recomendação que Tiago dá na sua epístola, dizendo que era para o presbítero ir à casa da pessoa, ungir essa pessoa, né? Tiago não fala da prática da unção na reunião da igreja, mas na casa da pessoa. Contudo, independente de fazermos ou não na igreja, também isso não configura pecado ou transgressão contra Deus, quem deve fazê-lo são os presbíteros. Nós, pastores ou presbíteros presidentes, muitas vezes exercemos essa função, mas se há presbíteros na igreja que exercem exclusivamente o presbitério, né, que não são pastores, que a honra seja exclusiva deles, embora nós possamos fazê-lo, que a gente honre esses homens, porque essa é uma atribuição dada a eles, a nós também como presbítero, mas que a nós cabe, penso eu, a posição humilde de transferir a eles essa honra. Também se referindo à oposição daqueles que estão vivendo em erro, né? A expressão que o pastor Osíris usa aqui, que labutam erro, cabe ao presbitério atacar em duas frentes para trabalhar na vida desses que estão vivendo em erro. Primeiro, na doutrina, que é segundo a piedade, e no seu exemplo de vida. Então ele deve ensinar a palavra de Deus para aqueles que estão vivendo em erro, mostrar o que a palavra de Deus fala acerca do erro dessa pessoa, né? E a sua vida deve ser um exemplo também para essa pessoa. Logo, os presbíteros ensinam pela palavra e pelo exemplo. O segundo tópico, falamos sobre os presbíteros como homens que governam. Então, os presbíteros, os anciãos, cuidavam principalmente da palavra na igreja primitiva, da pregação da palavra e da oração. Nós vemos isso em Atos, por exemplo, no capítulo 6, quando o ministério diaconal foi instituído, justamente para que os apóstolos que exerciam esse trabalho pudessem se dedicar integralmente à pregação e à oração. Também aqueles que exercem o episcopado, o bispado, que no nosso meio congregacional é o trabalho do pastor, né, porque os congregacionais não têm bispos, porque nós não temos dioceses, por assim dizer, uma vez que cada igreja é independente em si mesma e unida umas às outras por laços fraternos. Então o pastor é o bispo da igreja, é o episcopo da igreja, ou seja, é o supervisor, é aquele que supervisiona os presbíteros e faz esse trabalho de supervisão do trabalho da igreja, de tudo aquilo que a igreja vem realizando. Então, o trabalho do pastor é mais voltado à tarefa de governo, supervisão da igreja, que demanda, né, todo esse cuidado, além da pregação e da oração. Hoje, muito se exige dos pastores, por conta desse acúmulo de funções. Então, o pastor precisa se entender como aquela pessoa que hoje precisa oferecer cuidado, controle, direção, gerência, presidência à igreja, né, sem diminuir os outros aspectos, que são os aspectos da espiritualidade. O pastor, como um presbítero presidente, ou um episcopo, um bispo,
é alguém que tem, além das atribuições presbiterais, todas essas atribuições que acabei de mencionar aqui. Apacentar a igreja de Deus, sabendo o custo que o próprio Deus pagou por isso, ou seja, Atos 20, 17 e versículo 28, Paulo fala que nós devemos apacentar a igreja de Deus sabendo o preço que foi pago por Jesus em favor dessa igreja. Então a gente deve realmente apacentar essa igreja com total dedicação e amor, porque Cristo pagou um preço muito alto por ela, como o maior exemplo de amor para nós. Também o apóstolo Pedro fala sobre as funções presbiterais como aqueles que devem apacentar a igreja sem o uso da força, mas de forma voluntária. Então o presbítero ou o pastor, como aquele que governa, o presbítero, o presidente, ele nunca pode ser um tirano, alguém que se impõe, mas alguém que realmente apacenta a igreja com altruísmo, com entrega em favor do povo. Não quer dizer que isso vai diminuir a autoridade dele. Assim também, um presbítero que hoje dirige uma congregação, uma frente de trabalho, deve agir dessa maneira, sem ganância torpe, como a gente já falou, de boa vontade, ou seja, uma pureza de mente, de propósito, e também, esse ministério não é para dominação dos irmãos. Nós não fomos colocados à frente do rebanho para dominar os irmãos, porque a igreja já tem um dono, que é Jesus, e a nós foi confiado apenas o cuidado dessas pessoas e a dedicação ao serviço delas, a abnegação, a entrega pronta e absoluta, ela sempre será medida pela influência na vida daqueles que são assistidos por nós. Então, a nossa abnegação, ela sempre vai ser aferida dessa maneira. As pessoas que são assistidas por nós, que são cuidadas por nós, elas serão as grandes testemunhas da nossa abnegação, da nossa entrega. Não é o nosso discurso, eu me entrego por essa igreja. Não, é o público, o povo a quem a gente serve, quem vai fazer esse reconhecimento. E por fim, os presbíteros são membros da igreja. Isso aqui, irmãos, mexeu comigo de uma maneira muito especial, porque o pastor cita o exemplo de uma eleição presidencial. No Brasil, por exemplo, para se ser presidente do nosso país, deve-se ser brasileiro nato, ou seja, nascido no Brasil. A igreja também demanda isso. Para ser eleito líder, tem que ser um cristão, nascido de novo, e que seja, então, um membro do reino de Deus, com provas disso, ou seja, com uma vida que testemunha que essa pessoa realmente vive o evangelho no seu dia a dia. Então, assim, a igreja local deve saber que seus líderes saem das suas fileiras, saem dali, daquele convívio. Uma igreja que prima pela palavra de Deus, ela vai valorizar seus cultos de ensino, sua escola bíblica, e vai realmente observar dentro desses contextos as pessoas que se dedicam de fato e de verdade ao trabalho, de conhecer ao Senhor, de se aprofundar no conhecimento da Bíblia e que se dedicam em aprender para compartilhar com outros, porque são essas pessoas que Deus vocaciona para o ministério. E essas pessoas são pessoas que saem do nosso meio, são jovens, adolescentes que cresceram entre nós, que tem lastro, que tem história de vida com a igreja, que nós conhecemos ela, que nós conhecemos a história dela. Então a igreja reconhece nessa pessoa, ou um adulto que se converteu na igreja e que já tem uma história ali naquela igreja de serviço. Logo, irmãos, é totalmente inadmissível que uma pessoa troque de igreja para ser reconhecido presbítero. Como que eu vou sair da minha igreja e ir para uma outra igreja para ser reconhecido como presbítero ou para ser ordenado como pastor, porque alguém me prometeu isso, num lugar onde eu não tenho lastro, onde as pessoas não me conhecem? Que validade tem esse ministério se eu não tenho o respaldo da igreja a qual eu vou servir? Então, sim, é importante que os presbíteros sejam primeiro membros da igreja, gente que tem história, que tem lastro ali, que naquela igreja é conhecido e que seu testemunho respalda sua separação e sua consagração ao ministério presbiteral ou ordenação ao ministério da palavra para dedicação exclusiva ao reino de Deus. Então, é importante que a igreja entenda isso.
Nunca a igreja deve consagrar alguém neófito, que é a palavra bíblica para novo convertido, significa recém-plantado, que eu entendo como neófito, alguém que tem pelo menos, que tem ali até 2 anos de conversão. Essa pessoa, ela, entendo eu, né, a Bíblia não diz qual é o tempo, eu estou colocando a minha percepção, que essa pessoa ainda precisa de mais caminhada, de mais experiências com Deus, de vivenciar mais o Evangelho e tudo, até que ela exerça um ministério, até que ela sirva o Senhor como diácono ou como presbítero, mas primeiro ela precisa ter lastro, ela precisa ter história, ela precisa crescer, né, em Cristo para poder receber essa bênção tão especial, de acordo com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz isso. Então é importante sim que a gente valorize aqueles que são filhos da casa, né, e que já tem história com a gente, já tem um tempo caminhando com a gente, e a gente reconhece neles pessoas aptas para exercer o ministério. Bom, assim termina a nossa lição, concluindo o fato de que presbíteros são homens da gestão espiritual da igreja, homens que ensinam pela palavra e pelo exemplo, homens que governam não com tirania, mas com um coração aberto, atencioso, que atendem às necessidades das pessoas que socorrem, que estão ali para ser realmente guias, instrumentos de bênção e não ditadores que impõem a sua vontade. E por fim, homens que têm uma história no meio daquele povo, no meio daquela comunidade e que, portanto, têm o respaldo dessa comunidade para o exercício do seu ministério. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua igreja amada, em nome de Jesus.